Quando eu falo de Mind Muscle Connection, eu preciso também te explicar quanto essa ativação muscular faz diferença utilizando essa ferramenta. Existem vários estudos na área, e eu vou te falar de um estudo muito interessante, estudos que evidenciam, tá, o quanto esse princípio é efetivo durante o treinamento. Teve um estudo que foi feito em 2016 no European Journal of Applied Physiology. Os pesquisadores, eles avaliaram o Mind Muscle Connection em homens, mas os resultados valem para mulheres também, mas esse estudo especificamente foi realizado em homens que realizavam exercício de supino, o chest press, supino, levantamento da barra, sabe? Aquele exercício, então, esse mesmo. E eles avaliaram o exercício de força, que foi esse especificamente. O foco mental interno foi aplicado usando esse exercício, o supino, e os resultados mostraram que focar na contração muscular, então, esse estudo, quando a gente pensa em supino, só para você entender, o supino, ele trabalha peitoral e tríceps, mas de forma mais específica e maior o peitoral, esse músculo. Utilizar o foco mental interno é quando você está levantando a barra, você ativar, contrair esse músculo do peitoral. Então, nesse estudo especificamente, os participantes eles foram solicitados para contrair, ativar esse músculo durante o levantamento da barra no supino. Então, eles tinham que pensar nesse músculo. Os resultados mostraram que, quando eles utilizavam o foco mental interno, a sua mente conseguia produzir a ativação muscular, ela aumentava em 60%. O estudo especificamente mostrou que focar na contração muscular, então usar o foco mental interno, é capaz de aumentar a ativação muscular em até 60% da força máxima. É quando a sua mente consegue criar 60% da força máxima que seu corpo consegue levantar ou executar. Então, por exemplo, digamos que no supino você consiga levantar no máximo 50 quilos. Só em pensar na contração do músculo peitoral, mesmo que você esteja com 2 latinhas de atum, o seu corpo é capaz de aumentar 60% da ativação muscular, de realizar, pensando, 60% da ativação muscular, da força máxima que você consegue levantar. É muita coisa se você estiver usando pouco peso. Você já parou para pensar isso? Quando a gente aumenta a ativação muscular, a gente aumenta a produção de massa muscular, consequentemente, a gente tem uma definição muscular melhor. Só que eles também viram uma coisa muito interessante nesse estudo, que essa ativação, ela cai drasticamente, ela diminui drasticamente quando a intensidade ultrapassa 80%. Isto é, quando você usa um peso muito pesado e quando a intensidade é muito alta. Então, quando a intensidade é muito alta, que é o caso, por exemplo, de pessoas que estão buscando hipertrofia, que são os bodybuilders. Então, eles viram que quando a intensidade passava de 80%, o foco mental interno, pensar no músculo, né, fazer essa contração usando a mente, não fazia muita diferença. Então, isso mostra que o princípio Mind Muscle Connection, utilizar o foco mental interno, ele é muito interessante e faz muita diferença no treino, para treinos de intensidade moderada e que não, ou mesmo alta, mas que não utilizam muito peso. Esse estudo é muito revelador. Quando eu estou dando o treinamento 12 minutos, eu coloco as minhas alunas sempre para usar esse princípio, porque a gente no programa New Self 12 minutos, a gente não utiliza muito peso, usa o mínimo de equipamentos, o mínimo de peso, mas sempre utilizando o Mind Muscle Connection, para que elas consigam obter os mesmos resultados de uma pessoa, por exemplo, que vai para academia e fica lá horas ou se mata levantando muito peso. Então, elas conseguem ter resultados, definição muscular, utilizando o princípio Mind Muscle Connection. E eu queria agora saber, me conta aqui nos comentários, se você se identifica, por exemplo, se você é uma pessoa que se identifica com treinos funcionais ou com treinos que não utilizam muito peso, tá? E se você imaginava que a sua mente fosse capaz de produzir toda essa ativação muscular, essa massa magra, é, que você fosse capaz, que o seu corpo fosse capaz, no caso, de produzir toda essa ativação muscular e massa magra só usando aí o poder da mente, esse gatilho mental aí que eu acabei de explicar. Me conta aqui, por favor, quero muito saber.